Hora de falar sobre o Corinthians e o vazamento de um áudio que causou na sexta-feira. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram até o CT do Parque Ecológico para conversar com os dirigentes das categorias de base. Tudo porque tiveram acesso a denúncias feitas através de um áudio. Ninguém soube até agora do que se tratava o áudio. O que se suspeita é que haveria cobrança de propina feita por funcionários da base do Corinthians para a contratação de atletas. E aí vale a lembrança de que desde Augusto Melo virou presidente do Corinthians em janeiro do ano passado, foram 86 reforços apenas para os times sub-17 e sub-20. Nessa reunião que contou com a presença, por exemplo, do Chicão e do Alex Brasil, que o Chicão é o coordenador da base do profissional e o Alex Brasil é o diretor executivo de futebol da base. Gaviões fez uma série de ponderações, ouviu as explicações e promete se pronunciar em breve. Só é importante contar que em meio a todo esse contexto, o Claudinei Alves, que era o diretor das categorias de base, foi afastado. A justificativa do Corinthians é de que ele quer apurar o caso antes de tomar as próprias medidas. Dá para imaginar que se o Claudinei foi afastado em meio a suspeitas de propina, podem colocá-lo como o grande culpado ou pelo menos o grande alvo suspeito nesse momento, até porque a gente não tem provas de nada, né? Só para completar, já havia contado para vocês que a base do Corinthians, além dessas 86 contratações, fez movimentos para lá de estranhos, como por exemplo, fechar com o filho do CEO da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do clube, contratar um lateral esquerdo que até o ano passado jogava como goleiro, contratar o filho do Alex Brasil, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, e para completar, contratar recentemente, nos últimos dias, e assinar o primeiro contrato profissional com um atleta que passou até o início desse ano pela base do clube e nem sequer foi uma vez relacionado para os jogos. Hora de falar sobre a Adidas, mais perto de virar fornecedora de material esportivo do Corinthians. Havia contado para vocês nessa semana que a Adidas e o Corinthians tinham negociações em andamento. Vou dizer mais, o Corinthians quer fechar com a Adidas, ainda que isso resulte em mais um processo na justiça. Tudo porque a Nike, com quem o Timão tem contrato até dezembro desse ano, já protocolou na justiça a intenção de prorrogação do contrato até 2029, como estabelece no contrato. E mais, a Nike alega que há uma cláusula no acordo que impede que as tratativas com outras fornecedoras aconteçam sem aviso prévio. E ninguém do Corinthians fez qualquer aviso à Nike em relação à negociação com a Adidas. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se defende afirmando que a Adidas vai pagar muito mais do que a Nike. A Nike hoje paga algo na casa dos 30 milhões de reais por temporada, hoje paga 21 milhões de reais e chegaria a 35 milhões de reais fixos. Há também a perspectiva de aumento dos royalties, que garantiram no ano passado 10 milhões de reais, seria um 25% de reajuste em cima de cada peça vendida, essa grana ficaria com o Corinthians. Ainda assim, cifras consideradas baixas. A Adidas topa aproximar do Corinthians da proposta que o Flamengo tem, 69 milhões de reais fixos por ano. O presidente alvinegro sonha com um contrato de 1 bilhão de reais pelos próximos 10 anos. Só estou muito curioso para saber como é que essa história termina, especialmente por conta dessa questão que na justiça pode determinar um enorme prejuízo ao Timão. Hora de falar sobre o Corinthians e em meio à turbulência política com chance real de impeachment do presidente Augusto Melo, a necessidade de busca do Timão por reforços. As prioridades para julho são um atacante de velocidade e um zagueiro, ambos que chegassem para ser titulares. Mas o Corinthians também promete buscar um lateral direito e um goleiro, que cheguem para, na teoria, serem reservas, mas que possam oferecer resistência para o Mateuzinho na lateral direita e também para o Hugo Souza no gol. Quero contar sobre essa busca por goleiro, até porque pintou um nome favorito, Santos, que já passou pelo Atlético Paranaense, pelo Fortaleza, pelo Flamengo e voltou ao Furacão no início da temporada. 35 anos de idade, foi titular com Dorival Júnior e Fabinho Soldado nos tempos de Flamengo, até por isso é um nome bem avaliado. Como ele tem jogado muito pouco, só uma partida desde que foi emprestado pelo Fortaleza ao Atlético Paranaense nessa temporada, é um nome que vem ganhando força. Fortaleza não vai colocar objeções e o Atlético Paranaense também não demonstra tanta vontade assim de ficar com o Santos, até porque o Mikael, de 21 anos de idade, tem sido titular absoluto. Todas as outras alternativas para o gol seriam bem mais caras. Tadeu do Goiás e João Paulo dos Santos,
que já haviam sido especulados em outros tempos, demandariam a necessidade de um investimento relativamente maior. Então, para não ter de gastar muito dinheiro, que o Corinthians não tem, uma alternativa mais viável seria a chegada do Santos. Gostaria de deixar a pergunta para você, o que você pensa sobre esse goleiro? Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo determinou a redução de 30% dos custos em todos os departamentos do Corinthians, excluindo o futebol. Departamento financeiro, departamento social, todos os diretores foram informados que precisam reduzir em 30% os custos. Isso significa, a curto prazo, demissões em massa no Parque São Jorge. Há enorme preocupação dos funcionários alvinegros e esses, ao contrário dos atletas de futebol, ganham salários bem pequenos e dependem demais dessa grana para sustentar suas famílias. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.